Bora lá, vídeo de hoje, vamos falar um pouquinho sobre o que eu devo comer antes das minhas aulas de balé. Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Balé Sem Lesão. Eu sou a Ju Duarte e ajudo diariamente bailarinas adultas a evoluírem no balé com mais confiança e sem lesões. Hoje eu vou bater um papo rápido sobre alimentação. Mas assim, antes da gente começar, eu quero que fique muito claro que eu não sou nutricionista, então as dicas que eu vou dar aqui é totalmente com base nas minhas experiências, no que eu já testei no meu corpo, quando eu não fazia acompanhamento nutricional, tanto quanto o momento da minha vida que eu também tive acompanhamento da nutricionista. Então é muito importante que se você quer fazer algum tipo de reeducação alimentar, dieta ou qualquer outra coisa do tipo, que você busque um profissional qualificado, e no caso, para falar de alimentação, para falar de comida, o nutricionista é o melhor profissional, combinado? Mas vamos lá. O que eu mais vejo são bailarinas que ficam longos tempos em jejum, e isso, se não é feito com o acompanhamento do profissional certo, na maioria das vezes não dá certo. Sabe por quê? Se o jejum não é acompanhado, não tem uma estratégia, um porquê, uma preparação do corpo antes ou depois, o corpo não tem energia para fazer as atividades e principalmente para fazer uma atividade física, seja ela o balé ou qualquer outro tipo de modalidade de dança ou qualquer outra coisa que você tenha que utilizar o seu corpo para se movimentar. Imagina assim, que o seu corpo é como se fosse um automóvel, um veículo. E tudo aquilo que você come é como se fosse a gasolina para movimentar aquele carro. Então não adianta você ter o carro, mas não ter a gasolina, não ter a fonte de energia para poder fazer com que esse carro ande, ou seja, não fazer com que esse corpo se movimente. Então, geralmente, para quem faz muito jejum, para quem ainda não come a quantidade de comida suficiente para o seu corpo, geralmente se sente muito cansada, não tem força para fazer as aulas, sente muito sono. E essas são algumas formas que o seu corpo está te dizendo, está te dando um sinal, falando assim: oi, preciso de comida, oi, coloca gasolina no carro para a gente continuar andando, senão não vai dar certo. Ah, outra coisa que acontece também é o famoso cair a pressão. Não é que a sua pressão está caindo, é que você está passando por um processo de hipoglicemia, que é justamente quando não tem açúcar no sangue. Não é açúcar que vem do doce, não, é quando não tem energia no seu corpo. E aí seu corpo te dá uma baixa, porque ele precisa continuar alimentando coisas importantes. Então, continuar com o funcionamento do nosso cérebro e com outros órgãos vitais. Entrar num quadro de hipoglicemia é realmente muito sério. Ah, então eu tenho que comer de 3 em 3 horas. Ah, eu tenho que comer pão, eu tenho que... Cada pessoa ela vai se adaptar com um tipo de estratégia diferente. Para mim, toda a vida sempre funcionou pequenas porções ao longo do dia. Então, eu sempre acabo sentindo um pouco de fome a cada 3, 4 horas eu tenho que comer alguma coisinha, uma fruta, ou comer uma bolachinha, enfim, alguma coisa que me dê um intervalo entre as grandes refeições. Então, qual é a minha estratégia hoje? Eu faço pelo menos 4 refeições diárias. Então, o café da manhã, que ultimamente tem sido bem reforçado, porque eu tenho comido mais quantidade e mais proteína também, então isso tem segurado mais a minha fome até o almoço. Porque antigamente, sei lá, porque até poucos meses atrás eu sempre fazia um intervalo entre o café da manhã e o almoço. Então, faço meu almoço com tudo que eu tenho direito: salada, arroz, feijão, carne, legumes. Depois eu tenho um café da tarde, sempre um cafezinho preto, ou um pão, ou uma bolacha, ou alguma coisa. Dependendo do dia, ainda faço um lanche intermediário entre esse café da tarde e o jantar, porque ou eu estou na rua, ou porque eu ainda vou ao balé. E se isso acontece por algum motivo, porque não tive tempo, porque eu não consegui levar nada, enfim, eu me sinto mais fraca. Pode ser psicológico também? Pode ser, mas eu sinto meu corpo mais fraco, eu sinto meu corpo mais pesado do que quando eu estou com alimentação em dia, quando eu como alguma coisa um tempo antes de começar as minhas aulas de balé. E aí, quando eu volto para casa, eu acabo comendo alguma coisa, um lanche,
ou comida, dependendo da comida do dia que foi feito, um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, um pouquinho de carne, ou só carne, um pouquinho de legumes, enfim, depende muito do que tem disponível no dia, do que foi feito no dia e também de acordo com a minha fome. Tem dia que eu chego com mais fome e pode reparar, os dias que você tem muita fome para jantar é porque você não comeu tantas coisas ou não fez uma alimentação tão completa nas refeições anteriores, que é o meu caso, quando talvez eu almoço um pouco menos do que eu estou acostumada, ou quando eu pulo o café da tarde, é batata, eu vou jantar uma quantidade maior do que eu estou acostumada. Agora vamos lá, pergunta desse vídeo, né? O que comer antes das aulas de balé? Primeiro ponto, se você faz aulas no período da manhã, por exemplo, provavelmente a sua refeição anterior, a sua refeição antes do balé, vai ser o café da manhã. Então, o café da manhã já vai ser a sua preparação para a aula de balé. Se você faz aulas à tarde, provavelmente, talvez, dependendo do horário, o almoço vai ser a sua refeição antes do balé. Ou um café da tarde. E se você faz à noite, talvez você jante, depois vai para o balé, ou faça um café da tarde, depois vai para o balé, e aí só jante depois. Entende? Então, primeiro aonde que essa modalidade está inserida dentro da sua rotina de horários de refeições. E aí, se a sua aula de balé está logo em seguida de uma refeição grande, há alguns cuidados que você tem que tomar. Primeiro entender quanto tempo antes dessa refeição grande está da minha aula de balé. 1 hora, meia hora, 20 minutos. Então, isso você tem que tomar cuidado e também fazer testes. Se a aula está logo em seguida de uma refeição grande, é legal que você tenha um tempo de intervalo para a comida ser digerida, para você, sabe, não começar a aula com a barriga muito cheia. Então, um intervalo que talvez entre 40 minutos, 1 hora, 1 hora e 20, 1 hora e meia, dependendo da quantidade que você costuma comer. E aqui vale o teste. Você vai perceber que se você tem um espaço menor, talvez você sinta o seu corpo muito pesado, porque está fazendo a digestão. Se você demora muito, né, se você tem um intervalo grande, talvez você já está começando a querer ficar com fome e começando a sua aula de balé, entendeu? E aí também tomar cuidado com o tipo de comida que você está consumindo antes de uma prática de exercício. Então, por exemplo, vamos colocar um clássico aqui que é um exemplo bacana da gente colocar. Quarta-feira. Quarta-feira é dia de feijoada. Eu adoro feijoada, amo feijoada. Mas assim, não dá para comer uma feijoada meio-dia e fazer uma aula de balé a 1 hora da tarde, porque feijoada é naturalmente uma comida pesada, que tem mais gordura, que tem bastante carne, então o corpo demora um pouco mais para digerir. Ah, então significa que eu não posso comer uma feijoada antes de fazer aula? Pode, mas talvez o seu intervalo entre o almoço e a sua aula de balé tenha que ser um pouco maior para dar tempo do corpo digerir, sabe aquela sonolência que te dá? Então o tipo de comida que você costuma comer é uma coisa que também vai influenciar bastante, certo? Agora vamos pensar num outro cenário, que é muito mais próximo do que o meu. Está longe das refeições principais, café da manhã, almoço e janta, e está ali no meio do caminho que você fala, puxa, não é o horário para eu jantar, então eu posso fazer um lanchinho antes da aula de balé. O que que eu posso comer? O que que eu devo comer? Pense em coisas que vão te sustentar, mas cuidado com quantidades grandes, mais uma vez. Então, por exemplo, alguns nutricionistas, a minha nutricionista, na época que eu fiz acompanhamento, ela me dava algumas opções. Então, entre suco de laranja, suco de uva, às vezes um pão de forma com um pouco de geleia, às vezes uma fruta, uma porção de frutas, colocava um intervalo de 30 minutos mais ou menos, para eu consumir esse lanche, esse pré-treino, pré-aula, seja lá como você queira chamar. Eu até lembro de uma das conversas que a gente teve, assim, que ela me perguntou, falou, Ju, tá tudo bem? Você tá conversando com a comida? Ela usava muito esse termo. Você tá conversando com a comida durante o treino? Eu falava, não, ó, tá tranquilo, eu tô comendo entre mais ou menos uns 20 minutos antes do treino, 15 minutos quando eu tô na correria, e tá tudo bem. E ela falava, não, ótimo, beleza, porque para mim, olha só que interessante, ela nutricionista, falou, olha, para mim, tal fruta, se eu comer muito perto do treino, eu acabo conversando, não tenho uma digestão tão boa.
E aí ela me dizia, é importante que você vá identificando isso, se talvez certos tipos de fruta ou certos tipos de pré-treino, você não fica conversando com ele, então aumentar a distância entre o consumo desse alimento e o início do treino, e o início da sua aula. Ou seja, não tem segredo, é o básico que funciona, é o simples que funciona. Uma alimentação bacana, se você é bailarina, é uma alimentação balanceada. Tem que comer fruta, tem que comer verdura, a gente já sabe disso, tem que beber água, tem que comer, se você não for vegetariana, vegana, ou seja lá o que for, comer carne, comer proteína, ter fonte de fibra, ter fonte de gordura, gordura boa. Nosso corpo precisa de gordura, até falei sobre questão de gordura em outros vídeos, mas o mais importante que eu quero que você entenda nesse vídeo é: não faça aulas em jejum se você não tem acompanhamento profissional. Pensando no longo prazo, se a gente se alimenta mal, se a gente come menos do que o nosso corpo precisa, a gente acaba perdendo coisas boas, no sentido de a gente acaba gastando a nossa massa muscular, porque não vem energia suficiente. Então, voltando lá à associação do carro, é como se o carro fosse se depletando para poder gerar energia para aquele carro continuar andando, porque não vem gasolina, então o carro precisa depletar alguma coisa ali dentro, queimar alguma coisa ali do motor ou de alguma peça importante para aquele carro continuar andando porque não tem gasolina. Nosso corpo é exatamente a mesma coisa. Se não é feito com orientação, a gente acaba perdendo massa muscular. E para recuperar essa massa muscular é muito mais difícil. Então, recado dado, se você tem alguma dúvida sobre esse tema, sobre alimentação para bailarinos ou alguma outra coisa do tipo, manda aqui embaixo. Se eu não souber te responder, a gente vai atrás de um nutricionista. Vamos tirar nossas dúvidas. Combinado? Eu te vejo no próximo vídeo e até mais.